Júlia Garcia Domingues, uma das 32 filhas do funkeiro Mister Catra, foi presa em julho de 2024 pela Operação Falsa Portabilidade. A jovem de 28 anos integrava uma quadrilha que aplicava golpes de empréstimo consignado em aposentados, movimentando 5 milhões de reais. O esquema prometia renegociar dívidas com juros menores, mas deixava idosos com dívidas duplicadas, enquanto os criminosos embolsavam todo o dinheiro. A manhã de quarta-feira, 9 de julho de 2024, começou como qualquer outra para Júlia Garcia Domingues. Aos 28 anos, ela acordou em seu apartamento no Rio de Janeiro, checou suas redes sociais, onde tinha mais de 15 mil seguidores, e se preparou para mais um dia. O que ela não imaginava era que, em poucas horas, sua vida mudaria completamente. Júlia não era uma pessoa qualquer. Ela era uma das 32 filhas do falecido funkeiro Mister Catra, ícone da música brasileira que marcou gerações antes de falecer em 2018. Nas redes sociais, Júlia ostentava uma vida de luxo. Viagens para Búzios, Angra dos Reis, ensaios fotográficos produzidos, sempre bem vestida e maquiada. Para seus seguidores, ela era apenas mais uma influenciadora aproveitando a vida. Mas por trás dessa fachada de glamour e sofisticação, Júlia escondia um segredo sombrio. Há meses, ela vinha participando de um esquema criminoso que tinha como alvo as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade: idosos aposentados e pensionistas. E naquela manhã de julho, a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava prestes a desmantelar toda a operação. O que começou como uma investigação sobre fraudes em empréstimos consignados revelaria algo muito maior: uma rede criminosa organizada que movimentou mais de 5 milhões de reais, deixando dezenas de famílias em desespero. E no centro dessa trama estava a filha de um dos cantores mais queridos do Brasil. Para entender como Júlia Garcia Domingues chegou a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. Mister Catra, cujo nome verdadeiro era Wagner Domingues Costa, foi muito mais que um cantor de funk. Ele era uma figura paterna para seus 32 filhos, espalhados por diferentes relacionamentos, e sempre pregou valores de família e união. Quando Mister Catra morreu em 2018, vítima de câncer no estômago, aos 49 anos, deixou um legado musical imenso, mas também uma família grande e diversa para seguir em frente. Júlia era uma dessas filhas que, publicamente, sempre demonstrou muito carinho pelo pai. Em suas redes sociais, ela constantemente postava homenagens emocionantes. Queria tanto poder te ver pelo menos um dia, te abraçar e comer um peixe com você. Te amo todos os dias. Escreveu em uma de suas publicações. Nos anos seguintes à morte do pai, Júlia construiu uma presença digital considerável. Seus 15 mil seguidores no Instagram acompanhavam uma rotina que parecia invejável. Viagens constantes para destinos paradisíacos, ensaios fotográficos profissionais, roupas de marca, restaurantes caros. Para quem olhava de fora, Júlia tinha conseguido manter o padrão de vida mesmo após a perda do pai. Mas a realidade por trás dessa ostentação era bem diferente. Enquanto postava fotos em praias de Búzios e nos melhores restaurantes do Rio, Júlia estava se envolvendo cada vez mais profundamente em atividades criminosas. E o pior, essas atividades tinham como vítimas justamente o tipo de pessoa que sempre admirou seu pai. Gente simples, trabalhadora, que construiu sua aposentadoria com muito suor. O esquema do qual Júlia fazia parte era sofisticado e cruel. Não se tratava de crimes impulsivos ou amadores. Era uma operação bem estruturada, com divisão clara de tarefas e um objetivo específico: roubar aposentados e pensionistas através de falsas promessas de ajuda financeira. A Operação Falsa Portabilidade, coordenada pela Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro, começou a investigar denúncias que chegavam de diferentes estados do país. Aposentados relatavam uma situação estranha.
Após contratar um novo empréstimo para quitar dívidas anteriores, descobriam que tinham sido enganados e ficado com dívidas duplicadas. O esquema funcionava de forma aparentemente simples, mas era psicologicamente elaborado. Tudo começava com um telefonema. A vítima, geralmente um aposentado ou pensionista, recebia uma ligação de alguém que se apresentava como consultor financeiro de uma empresa séria. O tom era profissional, respeitoso, quase paternal. Bom dia, senhor José. Meu nome é Carlos. Sou consultor financeiro especializado em crédito para aposentados. Estamos analisando seu CPF aqui no sistema e identificamos que o senhor tem um empréstimo consignado com juros muito altos. Tenho uma proposta que pode economizar muito dinheiro para o senhor. A conversa seguia um roteiro bem ensaiado. O golpista demonstrava conhecimento detalhado sobre a situação financeira da vítima, dados que haviam sido obtidos através de vazamentos ou comprados no mercado negro. Isso dava credibilidade ao discurso e fazia a vítima baixar a guarda. Veja só, senhor José, o senhor está pagando 2,5% de juros ao mês no seu empréstimo atual. Posso conseguir uma taxa de apenas 1,8% ao mês e ainda aumentar o prazo de pagamento. O senhor vai pagar prestações menores e economizar milhares de reais no final. A proposta era tentadora. Um novo empréstimo que quitaria o anterior e ainda sobrariam recursos para a vítima, tudo com condições melhores. Para tornar a oferta mais urgente, o golpista criava pressão psicológica. Essa condição especial é válida apenas hoje. Amanhã, os juros podem subir e perdemos essa oportunidade única. Mas havia um detalhe crucial que as vítimas só descobriam tarde demais. O empréstimo antigo nunca era quitado. O dinheiro do novo contrato ia diretamente para as contas da quadrilha, deixando o aposentado com duas dívidas em vez de uma. E foi exatamente aí que Júlia Garcia Domingues entrou na história. Nas investigações da Polícia Civil, ficou claro que Júlia não era apenas uma participante casual do esquema. Ela tinha um papel específico e fundamental em emprestar suas contas bancárias para receber os valores dos empréstimos em nome das vítimas. Essa função, tecnicamente chamada de laranja no mundo do crime, é essencial para dar aparência de legalidade às transações. Quando um aposentado contratava o falso empréstimo, o banco depositava o dinheiro em uma conta que aparentava pertencer a uma pessoa física comum, no caso, Júlia. Para as instituições financeiras, tratava-se de uma operação normal. Um empréstimo consignado sendo depositado na conta indicada pelo próprio beneficiário. Mas a delegada Josi Lima Leal Ribeiro, titular da Delegacia de Defraudações, explicou como funcionava a mecânica do crime. Esses estelionatários se passavam por consultores financeiros e ofereciam propostas para reduzir os juros dos empréstimos. As vítimas, convencidas pelos golpistas, acabavam contratando novos empréstimos. No fim, ficavam com novas dívidas, enquanto os criminosos ficavam com o valor total do segundo contrato. O grupo não se limitava ao Rio de Janeiro. As investigações revelaram uma rede interestadual, com participantes em Santa Catarina, Minas Gerais e Acre. O líder da quadrilha, preso em Santa Catarina, chegava ao cúmulo de se autodenominar imperador do crédito, demonstrando a arrogância e o desprezo que tinha pelas vítimas. Júlia recebia os depósitos em suas contas e imediatamente transferia os valores para outros integrantes da quadrilha. Em troca, ela recebia uma porcentagem do dinheiro roubado, recursos que aparentemente financiavam seu estilo de vida luxuoso mostrado nas redes sociais. A ironia era cruel. Enquanto ostentava em praias paradisíacas com dinheiro obtido criminosamente, seus seguidores viam apenas uma jovem bem-sucedida, aproveitando a vida. Ninguém imaginava que por trás daquelas fotos havia o sofrimento de dezenas de idosos que tinham sido ludibriados e tinham perdido suas economias. O esquema começou a desmoronar quando as denúncias se intensificaram.
Aposentados de diferentes estados começaram a relatar situações similares. Haviam contratado empréstimos para quitar dívidas anteriores, mas descobriram que as dívidas originais continuavam em aberto e agora tinham um novo débito para pagar. Uma das vítimas chamou especial atenção dos investigadores. Um aposentado havia perdido R$ 400.000 em uma única operação, praticamente toda a sua reserva financeira construída ao longo de décadas de trabalho. O impacto emocional na família foi devastador. Filhos que contavam com a ajuda do pai para emergências viram toda a segurança financeira da família desaparecer da noite para o dia. O caso chegou até a Delegacia de Defraudações através de uma denúncia formal. O aposentado, inicialmente envergonhado por ter caído no golpe, decidiu procurar a polícia quando percebeu que não conseguiria resolver a situação sozinho. Foi o primeiro passo para desmantelar toda a operação. Os investigadores começaram a rastrear os depósitos bancários e descobriram um padrão. Várias transferências de valores altos eram feitas para um grupo específico de contas. Entre essas contas estava a de Júlia Garcia Domingues. Quando os policiais investigaram o CPF, descobriram que se tratava da filha de Mr. Catra. A partir daí, a investigação ganhou outro patamar. Os policiais mergulharam nas redes sociais de Júlia e notaram a incompatibilidade entre o estilo de vida ostentado e qualquer fonte de renda declarada conhecida. As viagens caras, roupas de marca e restaurantes sofisticados não combinavam com a renda de uma jovem de 28 anos sem atividade profissional formal aparente. Com as evidências se acumulando, a Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu deflagrar a Operação Falsa Portabilidade. O nome não foi escolhido por acaso. Fazia referência direta ao tipo de golpe aplicado, onde os criminosos prometiam portar empréstimos de uma instituição para outra com melhores condições, mas, na verdade, estavam apenas criando novas dívidas. A operação foi planejada meticulosamente. Os investigadores mapearam toda a rede criminosa e descobriram que se tratava de uma organização bem estruturada, com hierarquia definida e divisão clara de tarefas. Não eram criminosos amadores ou oportunistas, era um verdadeiro empreendimento criminoso com métodos sofisticados. Na madrugada do dia 9 de julho de 2024, policiais de 4 estados se mobilizaram simultaneamente. No Rio de Janeiro, a equipe da Delegacia de Defraudações se dirigiu aos endereços dos suspeitos. Júlia Garcia Domingues foi uma das primeiras a ser localizada. Quando os policiais chegaram à sua residência, ela tentou manter a calma, mas não conseguiu disfarçar o nervosismo. Durante a prisão, Júlia alegou desconhecer a origem criminosa do dinheiro que passava por suas contas. Segundo ela, apenas emprestava suas contas bancárias para conhecidos, sem saber que se tratava de recursos ilícitos. Mas os investigadores já tinham provas suficientes para desmontar essa versão. Os policiais apreenderam o celular, computadores e documentos de Júlia. Nas conversas encontradas nos aparelhos, ficou evidente que ela tinha conhecimento pleno do esquema criminoso. Havia mensagens discutindo valores, vítimas específicas e até reclamações sobre atrasos nos pagamentos das comissões. Simultaneamente, em Santa Catarina, Minas Gerais e Acre, outros integrantes da quadrilha eram presos. O líder, aquele que se autodenominava Imperador do Crédito, foi encontrado em uma mansão em Santa Catarina, cercado de objetos de luxo comprados com o dinheiro roubado dos aposentados. Quando todas as prisões foram efetivadas, a Polícia Civil começou a dimensionar a real extensão do esquema criminoso. Os números eram chocantes. Nos últimos 2 anos, a quadrilha havia movimentado cerca de 5 milhões de reais através de centenas de operações fraudulentas. Cada vítima havia perdido valores que variavam entre 10 mil e 400 mil reais. Para aposentados que recebem salários entre 1 e 3 salários mínimos, essas quantias representavam anos ou até décadas de economia.
Muitos haviam comprometido não apenas suas reservas, mas também a renda futura, já que os empréstimos consignados são descontados diretamente da aposentadoria. A delegada Josi Lima Leal Ribeiro revelou detalhes perturbadores sobre o modus operandi da quadrilha. A organização era extremamente bem estruturada. Eles tinham pessoas especializadas em cada etapa. Quem fazia o primeiro contato com as vítimas, quem intermediava com os bancos, quem falsificava documentos e quem lavava o dinheiro, explicou. O grupo usava informações pessoais, obtidas de forma ilegal, para dar credibilidade aos golpes. Quando ligavam para as vítimas, já sabiam detalhes sobre a situação financeira, nomes de familiares e até mesmo preferências pessoais. Isso criava uma falsa sensação de segurança e confiança. Além disso, a quadrilha havia desenvolvido um sistema sofisticado de documentos falsos. Eles criavam contratos aparentemente legítimos, carimbos de empresas fictícias e até mesmo falsificavam assinaturas de funcionários de bancos. Para uma pessoa idosa, sem conhecimento técnico sobre documentação bancária, era praticamente impossível identificar as irregularidades. O mais cruel era a escolha das vítimas. Os criminosos miravam especificamente em aposentados e pensionistas porque sabiam que esse público tem mais dificuldade para entender produtos financeiros complexos e costuma confiar mais em orientações que parecem vir de especialistas. Era uma exploração calculada da vulnerabilidade dessas pessoas. Durante as investigações, a polícia descobriu que alguns idosos haviam tentado questionar as operações, mas foram convencidos a prosseguir através de pressão psicológica. Os golpistas usavam argumentos como: se o senhor não fizer isso hoje, vai perder a oportunidade de sua vida, ou seus filhos vão ficar muito decepcionados se souberem que você desperdiçou essa chance de melhorar a situação da família. Para entender a real dimensão do sofrimento causado por Júlia e seus comparsas, é fundamental ouvir as histórias das vítimas. Embora a identidade delas seja preservada pela justiça, os investigadores relataram casos que demonstram a crueldade do esquema. Uma das vítimas era um aposentado de 70 anos que havia trabalhado por 40 anos como metalúrgico. Ele tinha conseguido guardar R$ 200 mil ao longo da vida, dinheiro que pretendia usar para ajudar na educação dos netos. Quando recebeu a ligação dos golpistas, viu ali uma oportunidade de fazer esse dinheiro render mais através da renegociação de um pequeno empréstimo que havia feito anteriormente. O aposentado seguiu todas as orientações dos criminosos. Assinou documentos, forneceu dados pessoais e autorizou as transferências. Apenas algumas semanas depois, descobriu que, em vez de quitar sua dívida de R$ 50 mil, agora devia R$ 250 mil, e os 200 mil que tinha em economia haviam desaparecido. O impacto emocional foi devastador. O homem entrou em depressão, passou a se culpar pelo ocorrido e chegou a considerar que não tinha mais razão para viver. A família precisou buscar acompanhamento psicológico para ajudá-lo a superar o trauma. Ele repetia que tinha trabalhado a vida inteira para no final ser roubado por pessoas que poderiam ser seus netos, relatou uma das filhas à polícia. Outro caso marcante foi o de uma viúva de 65 anos que perdeu R$ 150 mil, todo o seguro de vida que havia recebido após a morte do marido. Esse dinheiro representava sua única fonte de segurança financeira para enfrentar possíveis problemas de saúde na velhice. Após o golpe, ela precisou se mudar para a casa de uma filha, porque não tinha mais como manter o próprio lar. Os investigadores descobriram que muitas vítimas demoraram meses para denunciar os crimes porque se sentiam envergonhadas. Existe um estigma social em torno de pessoas que caem em golpes, como se fosse uma falha de caráter ou inteligência. Na realidade, esses esquemas são elaborados especificamente para enganar, usando técnicas de manipulação psicológica sofisticadas. A delegada responsável pelo caso fez questão de esclarecer esse ponto. As vítimas não devem se sentir culpadas.
Elas foram alvo de criminosos profissionais que estudaram exatamente como enganar pessoas honestas e trabalhadoras. O crime está na ação dos golpistas, não na confiança das vítimas. A prisão de Júlia Garcia Domingues causou uma repercussão enorme, não apenas pelo fato de ela ser filha de Mister Catra, mas também pela gravidade dos crimes cometidos. Nas redes sociais, fãs do funkeiro demonstraram indignação e tristeza, sentindo que a memória do artista havia sido manchada pelas ações da filha. Muitos lembraram da personalidade de Mister Catra, sempre descrito como uma pessoa generosa, que ajudava quem precisava e tinha um carinho especial pelos mais velhos. A ideia de que uma de suas filhas havia roubado justamente esse público causou um sentimento de revolta entre os admiradores do cantor. Júlia foi formalmente acusada de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Se condenada, pode pegar até 20 anos de prisão. Os outros integrantes da quadrilha enfrentam acusações similares, além de formação de organização criminosa. Durante os interrogatórios, Júlia continuou negando conhecimento sobre a origem criminosa do dinheiro, mas as evidências coletadas pelos investigadores contradiziam suas alegações. Conversas encontradas em seu celular mostravam discussões detalhadas sobre as operações fraudulentas e até reclamações sobre vítimas que estavam dando trabalho para serem convencidas. A justiça conseguiu bloquear cerca de R$ 1 milhão em bens da organização criminosa, incluindo contas bancárias, veículos e imóveis. Parte desse dinheiro será usado para ressarcir as vítimas, embora o valor total roubado seja muito maior. A defesa de Júlia alegou que ela ainda não havia tido acesso completo aos autos do processo, mas indicou que vai questionar as acusações. Segundo os advogados, Júlia é uma jovem que cometeu erros de julgamento, mas não tinha dimensão da gravidade de suas ações. Essa alegação, no entanto, é difícil de sustentar diante das evidências coletadas. As investigações mostraram que Júlia não era uma participante passiva ou ingênua do esquema. Ela recebia porcentagens do dinheiro roubado e usava esses recursos para manter um padrão de vida incompatível com suas fontes legais de renda. O caso de Júlia Garcia Domingues nos força a refletir sobre várias questões importantes da nossa sociedade. Primeiro, sobre como a necessidade de ostentar nas redes sociais pode levar jovens a cometer crimes graves. Júlia não roubava por necessidade básica. Ela tinha onde morar, o que comer e o que vestir. Ela roubava para manter uma imagem de sucesso e luxo nas redes sociais. Segundo, o caso revela a vulnerabilidade dos idosos em nossa sociedade. Os golpistas escolheram esse público não por acaso, mas porque sabem que pessoas mais velhas têm maior dificuldade para entender produtos financeiros complexos e costumam confiar mais em figuras de autoridade. É nossa responsabilidade coletiva proteger essa população. Terceiro, demonstra como o crime organizado se adaptou aos tempos modernos. Não estamos mais falando de criminosos amadores ou oportunistas. Essas quadrilhas usam tecnologia, psicologia e conhecimento do sistema financeiro para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. A Operação Falsa Portabilidade conseguiu desmantelar essa organização específica, mas investigadores sabem que existem muitas outras similares em atividade. A luta contra esse tipo de crime é constante e requer não apenas ação policial, mas também educação da população e aprimoramento dos sistemas de segurança bancária. Para as famílias das vítimas, a prisão dos criminosos trouxe um alívio, mas não desfez o sofrimento causado. Muitos idosos perderam não apenas dinheiro, mas também a confiança em outras pessoas e a tranquilidade de seus últimos anos de vida. Esse é um dano que vai muito além do financeiro e que dificilmente será completamente reparado. A história de Júlia Garcia Domingues serve como um alerta para todos nós. Ela nos lembra que o crime não escolhe classe social, família ou origem.
Uma jovem que cresceu cercada do carinho de um pai amoroso e bem-sucedido escolheu o caminho do crime, causando sofrimento a dezenas de famílias inocentes. Mais importante ainda, este caso nos ensina sobre a importância de protegermos nossos idosos. Eles construíram o país em que vivemos, criaram nossas famílias e merecem envelhecer com dignidade e segurança. Quando criminosos atacam essa população, atacam os alicerces da nossa sociedade. A Operação Falsa Portabilidade se encerrou com 7 prisões e milhões de reais bloqueados. Mas a luta contra golpes dessa natureza continua. Cabe a cada um de nós ficar atento, proteger nossos familiares mais velhos e denunciar situações suspeitas. Casos como o de Júlia Garcia Domingues nos lembram de uma verdade dolorosa. A confiança, que deveria ser um dos valores mais preciosos da nossa sociedade, pode ser transformada em arma nas mãos de pessoas sem escrúpulos. Quando uma jovem de 28 anos escolhe roubar aposentados que poderiam ser seus avós, algo muito grave está acontecendo com nossos valores. Você já presenciou situações similares na sua família? Ou conhece alguém que foi vítima de golpes financeiros? Comente aqui embaixo e compartilhe sua experiência. Sua história pode ajudar outras pessoas a se protegerem. Se casos reais como este te fazem refletir sobre a importância de protegermos nossos idosos e de estarmos sempre atentos a golpes financeiros, inscreva-se no canal Maracutaia SA e ative o sininho. Aqui, investigamos casos reais de fraudes e golpes que acontecem no Brasil, sempre com o objetivo de educar e alertar nossa comunidade.